pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além das Fronteiras. No quadro de hoje do Anota Aí, vou passar para vocês 9 dicas infalíveis para vocês viajarem economizando muito. Vou passar também a minha experiência pessoal, que foi sair de Minas Gerais e ir para São Paulo gastando menos de R$ 500. Primeira dica, pessoal, planejamento financeiro. É uma dica muito óbvia, é algo que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz, não é verdade? Nós acabamos muito emocionados com a viagem, gastando muito mais do que a gente planejou. Então é preciso vocês terem consciência da real quantia que vocês estão dispostos a gastar com essa viagem. No meu caso, para São Paulo, eu conversei com meu marido e entramos num acordo. A gente não vai gastar mais de R$ 500. Então, tudo que nós fizermos vai ter que estar dentro desse valor. Vou passar aqui para vocês o valor que eu gastei de transporte. Então, dentro desse nosso pensamento, nós entendemos que sair de Minas Gerais e ir para São Paulo gastando pouco em termos de transporte seria aí de ônibus. Nós gastamos R$ 339,60 de passagem de ida e volta. Veja bem, nós economizamos. Se vocês forem observar essa quantia para uma passagem de ônibus, até uma quantia razoável. É uma forma econômica de viagem, de fato. E nós fomos de leito. Então, quer dizer, a gente foi de uma forma econômica e confortável. Quando eu cheguei em São Paulo, nós viajamos durante a noite, eu cheguei super bem, porque eu consegui descansar durante o caminho, porque eu estava no leito, assim como meu marido também. Então, não é que você vai fazer uma viagem econômica que você abre mão de um determinado conforto. É possível viajar de forma econômica e também confortável e também de forma segura. Veja bem, quando eu fiz essa viagem, eu não comprei essas passagens pela rodoviária. Eu comprei pelo aplicativo da Busser. Segunda dica, pessoal, hospedagem econômica. Eu sempre falo, você tem que ver o que pesa mais para vocês na hora que vocês vão viajar. É o local que você vai hospedar ou é o local que você está visitando? Porque a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para uma cidade, querer conhecer aquela cidade. Mas eu conheço teve uma pessoa especificamente que me falou assim, eu não vou nesse lugar enquanto eu não tiver condição financeira de pagar R$ 20.000 na estadia no local tal. Eu olhei para aquela pessoa e pensei, essa pessoa só não irá. Que quem hoje está disposto a gastar R$ 20.000 numa diária para ficar num local super luxuoso, é muito complicado. Eu, sinceramente, acho que mesmo se eu tivesse essa grana toda, eu não iria usar tudo isso para alugar uma casa de luxo, um lugar de luxo para eu passar esses dias. Porque para mim o que importa de fato é o passeio em si. É claro que a gente tem que ter ali um mínimo, né, do aceitável, das acomodações serem limpas, serem seguras, dentro de um preço acessível. Então, eu acredito que é um balanço. Nesse caso da viagem de São Paulo, e aí a minha outra dica, né? Eu e o meu marido decidimos que não iríamos gastar dinheiro em estadia. Então, dentro desse combo de R$ 500, nós não ficamos em nenhum local de estadia. Nós fomos naquela viagem bate e volta, que foi super tranquilo também, porque a gente descansou no ônibus. É possível também a gente fazer esses passeios de bate e volta, e isso tem que ser levado em consideração. Vocês podem pesquisar em diversos sites hospedagens interessantes, com valores atrativos e bem organizadas. Por exemplo, no Airbnb. Nós utilizamos muito Airbnb, inclusive para ficar em estadias internacionais. E também, claro, os sites de busca por hotéis, por exemplo, o Booking. Para vocês terem noção, se a gente dedica ali um tempo na busca, eu precisei colocar o meu marido
por uma situação de emergência no hotel no meio da madrugada. Que ele perdeu o avião, depois eu vou contar pra vocês essa história. Só que eu consegui um hotel 3 estrelas e ele foi pra esse hotel. A estadia dele no hotel de 2 dias, 3 estrelas, ficou o mesmo valor do hotel 5 estrelas que eu transferi ele depois para ficar 3 dias. Então foi uma questão de pesquisar. Eu achei essa oferta no site da Decolar. Então não tenham desânimo ou preguiça de ir lá buscar em todos os sites possíveis que vocês conseguirem, porque os valores são diferentes. Vocês vão encontrar promoções diferentes nesses sites. Terceira dica: economizar nas refeições. Isso também é muito importante, porque dependendo de onde a gente escolher comer, nós vamos gastar muito. E eu já sentei para comer uma macarronada. Eu já sentei para comer uma macarronada que custou quase R$200 e já comi super bem pagando R$20. Então é uma questão da gente encontrar aí o meio termo. Nessa viagem que eu falei para vocês que nós gastamos menos de R$500, eu separei aqui exatamente os valores com alimentação. Como eu expliquei para vocês, nós saímos durante a noite. Era por volta das 11 horas aqui da minha cidade. Antes de irmos, eu tinha feito a janta, a gente já havia jantado aqui em casa, então eu não incluí essa janta aqui nos valores, obviamente, que foi feita aqui na minha casa. Só que eu incluí aqui R$15, que foram lanches que eu e meu marido preparamos aqui em casa para levar para comer durante a viagem. Então nós não comemos na rodovia, porque se vocês pararem para observar, tudo que você come na estrada é muito mais caro. Se você desce num estabelecimento, você não vai gastar menos de uns 15 a 20 reais ali para comer pouquinha coisa. Se você for almoçar ou jantar, é muito mais caro, você vai gastar muito mais. Então nós gastamos ali em torno de R$15 e fizemos lanches interessantes para levar para a viagem. E durante a viagem a gente comeu esses lanchinhos. Então eu incluí aqui R$15 de lanche. Como eu sempre digo para quem conversa comigo, converse com as pessoas do local onde vocês estão visitando. Eu sempre converso com pessoas de loja, pessoas de algum estabelecimento. Eu pergunto: aonde eu posso comer com um preço justo? Aonde tem uma comida boa com um valor justo? Essas pessoas conhecem ali a região, conhecem os lugares e vão te indicar o melhor. Várias vezes durante as minhas viagens eu consegui comer bem, comer uma comida boa por conta de comunicar com as pessoas do local. Vou trazer essas experiências para vocês em outros vídeos. Mas voltando a essa indicação em São Paulo, foi graças a essa indicação que numa área nobre de São Paulo nós conseguimos encontrar um restaurante que chama Mestre Cuca. E ele serve, pelo menos na época que a gente estava lá, né, servia almoço à vontade no valor de R$19,90. E realmente era uma comida muito boa. Quando a gente encontrou essa opção, foi um achadinho ali de São Paulo, né? E nós aproveitamos esse almoço. Então, de almoço, nós pagamos R$19,90 cada um. O total aqui do nosso almoço no Mestre Cuca ficou R$46,97. Porque na época eu também peguei um suco para acompanhar. Tava muito quente o dia, eu quis pegar um suco. Mas foi isso que nós gastamos ali no restaurante, um valor bem atrativo. Ainda dentro da questão das refeições, nós fizemos na parte da tarde uma comprinha num supermercado que chama Empório, lá em São Paulo também, ali na mesma região. Nesse supermercado a gente gastou R$20,09. Então nós compramos mais um lanche, que seria o lanche que nós comemos para a volta. Então, obviamente, a gente não gastou muito com comida. Nós compramos um lanche para comer antes de chegar lá em São Paulo. Então, no meio da noite, que seria mais ou menos um café da manhã, nós comemos um lanche. Depois nós almoçamos bem
e depois no fim da tarde, ali pelas 6 horas, nós comemos um lanche que nós compramos do supermercado. Pode não ser o ideal para todos, por isso que eu falo que isso é algo bem flexível de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu orçamento, mas eu estou mostrando que é possível, a gente não passou fome. E nos locais que a gente ia, a gente tomava água, também levamos a nossa água. Nós também levamos, isso eu esqueci de falar, a gente levou a nossa água de casa, nossas garrafinhas. Mas também, por exemplo, quando a gente ia num restaurante ou em algum local que tinha água disponível, a gente tomava água também. Isso é muito importante. E acabamos não comprando água. Quarta dica. Essa dica é muito importante também, que é o gasto com transporte dentro de onde vocês vão estar. Então, por exemplo, eu e meu marido fomos de ônibus. Chegamos em São Paulo, estávamos a pé. Qual que foi a minha decisão para o momento? Que a gente tinha que deslocar para um outro lado da cidade. Foi utilizar Uber. Porque quando eu olhei as opções de ônibus, de metrô, o local era distante, eu entendi que eu acabaria gastando mais se eu fosse de ônibus e metrô do que se eu pegasse um Uber. Então isso tudo tem que ser considerado. Antes de eu ir viajar, eu fiz testes do local onde meu ônibus iria parar, para onde eu queria ir, e já tinha uma ideia de valor de quanto eu gastaria se eu estivesse lá naquele dia, naquela hora, pedindo um Uber. E isso é uma forma também de vocês terem uma noção do quanto vocês vão gastar de Uber, se essa foi a decisão de vocês, andar de Uber. Mas, dentro disso, tem uma outra dica de ouro. Nós nos deslocamos a grande distância de Uber, mas o restante do passeio foi feito a pé. Nós andamos. E acredite, gente, andar é muito bom. A gente anda, a gente vê a cidade, a gente conhece os locais, nós conseguimos observar com mais atenção cada detalhe daquele local. Eu costumo andar muito quando eu viajo. Eu só pego um transporte público ou um Uber se eu tiver que deslocar longas distâncias. Isso eu já fiz em várias outras viagens minhas, inclusive com a minha mãe, coloquei ela para andar, mas calma que não foi para andar muito, foi para andar dentro daquilo que é um limite aceitável. Por isso que eu falo, tudo dentro de um equilíbrio. Se era 4 quilômetros, 3 quilômetros, gente, dá para andar, dá para ir tranquilamente, a não ser que você tenha alguma dificuldade e não consiga se locomover nem curtas distâncias, aí sim você vai ter que investir mais um pouquinho no Uber. Mas se você consegue caminhar, tá bem de saúde, aproveite isso a seu favor para que isso seja uma economia para sua viagem. Aqui eu separei os valores que nós gastamos de Uber. Então, para deslocar de Uber, nós gastamos na ida R$ 22,41. Então, imagina, você vai dobrar esse valor, porque era eu e meu marido. Se eu fosse pegar metrô e ônibus, nós já gastaríamos um valor bem próximo a esse e eu não achei que seria uma economia. E de qualquer forma, a gente teria que andar um pouquinho mesmo assim. E na volta, como já era mais à noite, nós gastamos R$ 33,97. Quinta dica, pessoal: atrações gratuitas. Então, nesse dia de São Paulo, nós fomos para o Parque Ibirapuera, ou seja, um parque de entrada gratuita em São Paulo, muito bonito. Obviamente, pessoal, que eu não saí da minha cidade, viajei a noite inteira para chegar em São Paulo e ir somente para Ibirapuera. Nessa viagem eu fiz outras coisas, gastei por outros motivos que eu não vou colocar aqui no vídeo, porque é um assunto para outro vídeo e vocês vão entender melhor, porque não tem nada a ver com passeio. A gente foi fazer e resolver outros problemas em São Paulo também. Mas, a título de exemplo, a gente também aproveitou para passear, claro. E escolhemos uma atração gratuita que foi Ibirapuera. Um parque maravilhoso que eu recomendo muito quem não conhece, quem ainda não visitou São Paulo, que faça um passeio e aproveite esse parque super bem estruturado. Nós acabamos alugando aquelas bicicletas lá no parque,
que dá para andar de 2 pessoas, né? E foi R$ 20 o aluguel da bicicleta. Valeu super a pena, porque é um parque grande, pra gente poder andar no parque inteiro pedalando. Eu amo pedalar, eu amo bicicleta. Então foi uma tarde muito agradável que nós passamos nesse parque, gastando muito pouco. Então, resumidamente, nós gastamos no passeio R$ 20. Sexta dica, pessoal: evitar gasto supérfluo. O que é o gasto supérfluo? São aqueles gastos que a gente faz sem ver. Quando você vê, você comprou uma coisinha ali, você comprou uma coisinha aqui, você entrou no mercadinho emocionado e comprou algo que você nem queria, mas porque você viu ali e achou diferente, você quis comprar. É esse tipo de gasto que a gente evita de fazer durante a viagem, que é muito tentador. Você acha, eu tô aqui, é diferente. Mas às vezes o que você tá comprando ali naquele local é igualzinho que tem na sua cidade. Mas você compra ali na empolgação e se você for juntando miudezas, no final isso vai ter um peso no orçamento da sua viagem. Imagine que você passa na porta de uma padaria. Aí você viu ali um docinho que você queria experimentar. Você vai lá, entra e compra, custou, a título de exemplo, R$ 8. Muito bem. Aí você tá andando, passa na frente de uma loja e nessa loja tem um chaveiro ali do seu time. Você fala, eu vou levar. Parece que o nosso cérebro nos condiciona a gastar quando a gente sai de viagem. Aí você entra lá e compra R$ 15, chaveirinho. E assim você vai fazendo. Você acha uma toalha diferenciada, porque tem a pintura da cidade onde você tá, você compra. E esses gastos, quando você somar ao fim do dia, aquele tanto de bugiganga que você comprou, você vai ter gasto aí em torno de uns R$ 100, R$ 150 com coisas que você não vai utilizar. São gastos inúteis. E vai pesar, porque cada coisinha que a gente compra, que a gente gasta, vai, no final das contas, somar no montante da nossa viagem. Sétima dica, pessoal: cuidado com o seu dinheiro, cuidado com o seu cartão de crédito. Você pode acabar tendo um problema se você ficar distraído aí com o seu cartão e com o seu dinheiro. Você pode ser roubado, você pode ter seu cartão clonado. Então, tem que ter muita atenção nos locais que você vai passar o seu cartão. Infelizmente, nesse golpe eu caí. Nessa viagem em São Paulo, eu tive meu cartão clonado. Eu não sei em qual estabelecimento que isso aconteceu. Não posso nem dizer se foi por conta da viagem, mas foi eu chegar da viagem, meu cartão já estava clonado. Apareceu compras no meu cartão. Isso aconteceu 2 vezes quando eu fui para São Paulo, que me deixou bem pé atrás de ficar passando cartão em São Paulo, porque eu sei que é mais complicado, tem mais essa questão de clonar os nossos cartões. Então tenham cuidado, às vezes se for possível pagar em dinheiro, em espécie, vocês optem por essa opção. Mas o problema é o seguinte: o dinheiro, se você perdeu, acabou, né? Você perdeu todo o dinheiro. Isso é muito ruim. E o cartão você consegue bloquear. Então, se você percebe uma transação que não foi você que fez, você bloqueia e tá tudo bem. A gente consegue resolver e você não perde seu dinheiro. O problema é quando a gente perde o dinheiro em espécie. Então, tem que pôr numa balança quanto que vale a pena carregar dinheiro em espécie e quando que vale a pena passar o cartão de crédito. Mas tenham muita atenção. Prestem bastante atenção mesmo nos estabelecimentos que vocês vão passar o cartão. Porque pode ser que aí, numa bobeada, alguém consiga clonar o cartão de vocês. E como eu disse, eu não estou acusando nenhum desses lugares que eu falei que eu fui, porque eu não fui somente nesses lugares. E depois eu vou contar para vocês outros lugares que eu estive em outro vídeo. 8ª dica, e essa é uma dica muito boa: viajar em grupo. Isso vai fazer você economizar muito, acredite, porque vocês vão dividir todo o valor da viagem. Mas pra gente viajar em grupo, primeiro a gente tem que viajar com pessoas de confiança, pessoas que a gente se dá bem, que a gente tem harmonia, que eu costumo dizer, né? Pra você conhecer alguém de fato, viaje com essa pessoa.
porque a pessoa vai acabar se mostrando como ela é durante a viagem. Então, a gente tem que viajar com um grupo de pessoas que nos faz bem, que são boas companhias, e com essas pessoas vocês vão dividir os custos, principalmente as despesas de acomodação. Eu costumo viajar muito com a minha família. Nós vamos para vários locais, então a gente sempre divide ali o aluguel. Geralmente a gente usa o Airbnb, porque é para pegar uma casa, nós vamos com os cachorros. Então a gente precisa desse tipo de acomodação e nós dividimos ali o valor do aluguel. A nona dica, ela é o aprendizado, aprendendo com a prática. Então é preciso que a gente comece a fazer isso e põe em prática as dicas, que a gente se liberte do medo de viajar, por gastar muito, que a gente nos teste durante as viagens, que a gente realmente faça esse tipo de viagem para aprender essas estratégias. Então vocês, quando forem viajar, quando ao retornar da viagem, façam um levantamento financeiro. Será que eu fiquei dentro do que eu planejei? Será que eu respeitei a métrica que eu coloquei de gastos? Então, essa é a parte do aprendizado. Aonde foi que eu gastei mais? Aonde eu preciso melhorar? Aonde foi que eu errei? Então, a nona dica é aprendendo com a prática. E a gente só vai saber se a gente testar. Então, eu digo para vocês que nesse dia realmente eu segui à risca tudo isso que eu passei para vocês. E a minha viagem ficou fechada em R$ 498,04. Então, de fato, eu gastei menos de R$ 500 para ir para São Paulo e voltar e passar um dia muito agradável. Pessoal, muito obrigada por assistir até aqui. Vejo vocês nas próximas dicas.